Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus por mais uma vez estarmos aqui, reunidos. Estamos no meio de uma série que diz: a vida machuca, mas Deus cura. Então, a série iniciou semana passada e vai terminar semana que vem. A vida machuca, mas Deus cura. Então, essa série, ela traz duas grandes verdades, O que é? A vida machuca, não é verdade? Mas o bom é que a última parte, que é uma grande verdade e que é muito maior do que a primeira, é que Deus cura. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra na sua vida? Deus cura, E eu quero falar, basicamente de três fatores, de forma geral, em que nós somos machucados. Como nós somos machucados? Primeiro, a vida machuca porque nós fazemos escolhas erradas, Nós tomamos decisões no decorrer da nossa vida que são erradas e isso nos machuca, A vida também machuca por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, do mundo, querido, você não precisa esperar nada de bom. O mundo vai te machucar. E engraçado é que tem pessoas que, às vezes até por ingenuidade, ficam esperando coisas boas do mundo, porque nessa ingenuidade mesmo, às vezes dá a impressão até assim de que, não, acho que no final das contas o diabo vai acabar se convertendo, e eu acho que ele é um pouquinho bonzinho, Eu nunca assisti, mas eu já vi falar de uma série, não sei se é Lúcifer que chama, que diz que o diabo ele é bonzinho com as pessoas, E tem gente que traz isso para a realidade e vai buscar no mundo aquilo que só Deus pode te dar. E aí acaba se machucando, Mas o diabo ele já está condenado, Ele não vai se converter, tenha certeza disso. Uma vez, logo no início da minha conversão, as pessoas que eu convivia, E uma amiga minha falou assim: mas e se o diabo se arrepender de tudo que ele fez? Se ele se arrepender e quiser voltar para Deus? Não existe mais essa possibilidade, Porque ele já desfrutava da presença gloriosa de Deus e ele abriu mão de tudo, por querer tomar o lugar de Deus. Então, ele já está condenado, já existe uma sentença para ele. O diabo ele já está no inferno e lá em Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo. O que acontece hoje é que ele tem liberdade, de sair do inferno e de atormentar as pessoas no mundo. Mas, para a glória de Deus, o Senhor Jesus já venceu ele na cruz do Calvário, amém? Mas, irmãos, enquanto isso, enquanto não se finda esse processo nosso aqui na terra, o mundo jaz no maligno. Então, não espere nada de bom do mundo. No mundo, nós teremos aflições e nós seremos feridos. E em terceiro lugar, porque nós lidamos com pessoas e pessoas machucam pessoas. Pessoas ferem pessoas, Quem aqui já foi ferido por alguém da família? Quem aqui já foi ferido por um parceiro de trabalho, um colega de trabalho? Muitos, Então, queridos, se nós já fomos feridos por pessoas da nossa família, por pessoas que trabalham conosco, por pessoas que estão no nosso ambiente, por pessoas da igreja também, nós somos feridos, Por quê? Não se engane, pessoas são pessoas e pessoas ferem, Nós não podemos colocar expectativa nas pessoas, porque quanto maior a expectativa que a gente coloca no outro, maior é a nossa frustração, porque pessoas são pessoas e pessoas ferem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Quem aqui já feriu alguém? Você já feriu alguém? Sua esposa, seu marido, seu colega de trabalho, seu filho? Então nós estamos quites, não estamos? Estamos quites, porque um dia da caça, um dia do caçador, um dia a gente é ferido, no outro a gente fere. A vida é assim, Então nós não podemos reclamar. Por que isso acontece? O próprio apóstolo Paulo falou isso, lá em Romanos 7,19 diz assim: pois o bem que eu desejo,
eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, por mais que a gente não deseje ferir as pessoas, às vezes isso vai acontecer no nosso caminho, né? Por que isso acontece? Por que nós ferimos pessoas? Mesmo nós tendo o Espírito Santo dentro de nós, por que nós ferimos pessoas? Nós ferimos pessoas porque nós ainda temos, né, uma natureza que está na realidade do pecado. A nossa natureza caída, pecaminosa, ela continua dentro de nós. Ela fica dividindo espaço com o Espírito Santo dentro de nós. Então, por isso que muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós não fazemos. Então, a vida machuca por 3 motivos. Quais são eles? Por causa das nossas escolhas e das nossas decisões, porque o mundo jaz no maligno e porque pessoas machucam pessoas. Mas essa não é a palavra final. O mundo machuca, as pessoas machucam, nossas decisões nos machucam, mas a palavra final é que Deus cura. O Senhor nos cura. Por que o Senhor nos cura? Porque Deus é amor. Deus nos cura porque Deus, Ele é o nosso Pai. Deus nos cura porque Ele é um Deus de graça. E Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar apesar de nós. Então Deus te ama, querida, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, né? Apesar dos pitis que você dá aí de vez em quando, Deus escolheu te amar, Deus escolheu nos amar. E nós estamos debaixo de uma promessa. Qual que é essa promessa? Abra aí a sua Bíblia, Jeremias 33, 6. Jeremias 33, 6. Nós somos alvo do amor de Deus e por isso nós estamos debaixo de uma promessa. Qual que é essa promessa? Vamos ler junto? Todavia, vamos lá? 1, 2 e... Todavia, trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Amém? Deus não mudou. Deus, Ele tem interesse em nos abençoar e em cumprir as promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Esse é o interesse de Deus. Então nós precisamos crer nessas verdades e nos apropriar dessas verdades, né? Nós precisamos tomar essa verdade para a nossa vida e falar, mesmo que esteja doendo, Senhor, eu estou debaixo de uma promessa. E essa promessa é de que o Senhor me cure. Mesmo que não seja no meu tempo, Senhor, que seja no seu. Mas eu tenho essa promessa sobre a minha vida e é nela que eu me aproprio. É dela que eu me aproprio. Amém? Hebreus 6, versículo 1 vai dizer assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Deixemos os ensinos elementares, ou seja, aqueles primeiros ensinos, aquele primeiro leitinho que você deixou, que você tomou. Nós precisamos começar a deixar esse leitinho de lado e começar a nos tornar pessoas maduras, né? Nós precisamos avançar para a maturidade. O que é maturidade? Maturidade é quando eu deixo de ser menino, né? E isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com um estado de espírito. Quanto mais eu busco do Senhor, mais maduro no Senhor eu vou me tornar, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver dons, talentos, habilidades, né? Nós precisamos crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer como ser humano, crescer profissionalmente. Nessa semana, quarta-feira, estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e ela me contando que começou a fazer um curso de faculdade. E eu, glória a Deus, é isso mesmo. Nunca é tarde para a gente começar, não é verdade? Se existe a oportunidade, nós precisamos buscar esse desenvolvimento. E muito mais, queridos, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Porque quando a gente amadurece espiritualmente, a gente vai se preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, semana passada, o pastor pregou, né, sobre, o tema foi, admita as suas fraquezas. Quem estava aqui recebeu de Deus, né? O pastor ministrou
admita suas fraquezas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autossabotagem. O que é autossabotagem? É você sabotar a você mesmo. É você sabotar os planos que Deus tem para a sua vida, né? Então o nosso tema hoje é atente para a autossabotagem. E eu vou começar, né, te falando de um segredo. Qual que é o segredo para a gente vencer a autossabotagem? O apóstolo Paulo vai dizer, né, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver passando necessidade, mas também sei viver na abundância. Então o segredo para nós vencermos a autossabotagem é nós vivermos no contentamento. O apóstolo Paulo, ele alcançou esse nível de maturidade. Então, se ele alcançou, nós também podemos alcançar um nível de maturidade onde eu posso dizer assim: eu sei estar contente quando eu tenho fartura, mas eu sei estar contente também quando me falta tudo, quando eu estou doente e quando eu estou saudável. É nesse nível que nós precisamos chegar, né? Então aqui o apóstolo Paulo nos entregou essa grande chave, o segredo para termos uma vida vitoriosa e vencermos a autossabotagem é nós vivermos no contentamento. Porque o descontente, querido, ele é um perigo. Ele é um perigo para ele e ele é um perigo para aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, quando que a gente avalia que a pessoa está pronta para casar? A pessoa está pronta para casar quando ela está satisfeita com ela mesma. Quando Jesus é suficiente para ela está pronta para casar, ela está preparada. Porque uma pessoa que está desesperada para casar, o primeiro que aparece, ela agarra aquela oportunidade, ela não pondera, ela não avalia, ela não ora pedindo a Deus direção, de medo de Deus falar que não, né? Muitas vezes a gente faz isso, e não só no casamento, mas em tantas áreas na nossa vida. Quem está desesperado é uma bomba relógio, que pode explodir a qualquer momento, né? Não olha o todo, não pensa, né? Não coloca ali na balança, mas será? Né? Não espera nem conhecer o outro. Não, eu quero resolver meu problema de imediato. E aí, muitas vezes, acaba entrando numa fria. Outra situação em que a gente tem a tendência, né, de reclamar demais é do trabalho. Está insatisfeito, está lá dentro da empresa, reclama do colega, reclama da função, reclama do calor, reclama do frio, reclama disso, reclama daquilo. Olha que o que está ruim tem potencial para piorar. O que é melhor? Você está num trabalho que às vezes exige um pouquinho de você, ou você está desempregado e não tem ali uma renda para se sustentar? Então o descontentamento, ele é uma arma perigosa para a autossabotagem, né? Uma insatisfação crônica é autossabotagem. Então não tem nada mais estável para nós do que viver uma vida no mundo do contentamento. O contentamento nos ajuda a ser equilibrados, né? A não tomar decisões sem pensar. Não, tem uma possibilidade de melhorar? Eu vou avaliar, eu vou buscar a direção de Deus. E se for melhor para mim, eu vou, né, pegar essa oportunidade. Então, querido, o seu maior inimigo não pode ser você mesmo. O seu maior inimigo tem que ser Satanás, porque ele é o maior inimigo das nossas almas. Mas muitas vezes nós nos colocamos como nosso maior inimigo, né? Quando eu não estou saudável com a minha mente, com a minha fé, eu tenho uma grande possibilidade de sabotar os planos e os propósitos que Deus tem para a minha vida, né? Há muito tempo, muitos de vocês também já devem ter ouvido muito isso. Às vezes a gente tem a mania de falar assim: quem tem promessa não morre. Isso é um ditado, né? Porque não é um versículo. E aí a gente se apega nisso e fala: não vai acontecer nada de ruim comigo, independente do que eu faça, porque eu tenho uma promessa. De fato, todos nós estamos debaixo de uma promessa. Mas as minhas atitudes, elas vão definir se eu vou entrar nesse propósito ou não. As minhas atitudes, elas fazem toda a diferença, né? Então, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é a nossa realidade, né? Então,
ter ou não uma tentação não é uma opção sua. Viver ou não no mundo caído também não é uma opção sua, né? E sofrer as consequências desse mundo caído, nós não temos opção de fugir disso, porque nós estamos inseridos nesse mundo, o Senhor nos colocou nesse mundo, mas escolher ficar caído não é uma opção sua. Se você vai, o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você é uma escolha sua. Se você vai escolher ficar caído, ou se você vai escolher se levantar, se erguer, buscar de Deus a restauração, a restituição, isso sim, está 100% nas nossas mãos, né? Então, a questão não é o que fazem com você. A questão é o que você faz com o que fizeram com você. Como que você reage quando alguém te feriu? Como que você reage quando alguém te machucou? O que conta para Deus, na verdade, é isso, né? E, em segundo lugar, eu quero falar também, né? Falei sobre a insatisfação, sobre a procrastinação. Uma coisa que uma forma de nós avaliarmos se nós estamos nos auto-sabotando é observar em que nós estamos procrastinando. O que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Sabe aquela história de, não, segunda-feira eu vou começar a dieta. Não, segunda-feira eu vou começar a fazer uma atividade física. E aí é toda segunda. Não, o ano que vem eu vou fazer. Não, semana que vem eu vou fazer. E aí você tem questões na sua vida que você precisa resolver, né? Às vezes você tem uma questão para resolver com um irmão, com um parente. E aí como que você vai avaliar? Você está adiando uma conversa que você precisa ter? E aí você vai dando barrigada na pessoa. Ah, não, depois nós marca, depois a gente vê, depois a gente conversa sobre isso. Um problema que eu não resolvo hoje, amanhã ele se torna 2. Então, quando a gente vai procrastinando, deixando para depois, nós estamos nos auto-sabotando. Porque às vezes é a partir do momento que você resolver aquela situação, é que você vai dar um start para Deus agir na sua vida. Então, o que nós precisamos fazer, o que tem que ser feito, querido, faça o quanto antes, porque a procrastinação, ela é uma autossabotagem, é você sabotar os planos de Deus para a sua vida. Então, a forma que você responde ao que acontece com você, pode dizer para onde você vai. Às vezes Deus tem um caminho para você pela direita, mas aí de acordo com como você reagiu com aquela circunstância que veio diante de você, você tomou a direção contrária, você foi para a esquerda. Então depende da nossa maneira de reagir com o que acontece com a gente. Sabe por quê? Porque é nas circunstâncias que a gente avalia de fato quem nós somos. Nós só sabemos quem nós somos de verdade mediante as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Tem um provérbio antigo que diz assim: o sabor do chá você só pode saber depois que a erva é colocada em infusão na água quente. Então, se você pegar ali uma caixinha de chá ou a própria erva, você pode cheirar, você pode experimentar a textura, mas você só vai saber de fato o sabor que ele tem quando você colocar na água quente, na água fervente, e você tomar aquela água. É a única maneira de você saber se o chá é bom ou ruim. E assim é na vida da gente também. Eu não sou eu quando eu estou dormindo. Você também não é você quando você está dormindo, sabe por quê? Quando a gente está dormindo, todo mundo é anjo, não é? Sabe aquela mãe que luta com o filho ali o dia inteiro? E aí reclama, eu não aguento mais, por que esse menino é isso? Por que esse menino é aquilo? E às vezes perde a paciência, dá umas palmadas na criança, basta a criança dormir, aí a mãe olha a criança dormindo. Quem, gente, já experimentou isso? Meu anjinho dormiu. Anjinho? Tocou o terror em você o dia inteiro, mas aí quando dorme, vira anjo. Então todo mundo vira anjo dormindo, não vira? Então quando ninguém te incomoda,
Você é um anjinho, né? Mas difícil mesmo é quando a gente é confrontado. Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém chama a sua atenção, quando você é disciplinado. Quem é que gosta de ser disciplinado? É nessa hora, gente, aí a gente deixa de ser anjo para ser anjo caído, não é? A gente inverte. É aí que a gente mostra quem de fato a gente é, né? Mas porque é aí que o nosso verdadeiro eu se manifesta. É o aroma do chá que entrou em contato com a água fervente, né? Sabe por quê? O que ferve por dentro, cheira por fora. Você já observou que a primeira coisa que acontece quando você põe a água fervendo ali no chá, não é aquele aroma que sobe? Então, quando a gente recebe ali uma dose de água fervente, ou seja, são umas circunstâncias da nossa vida, rapidinho cheira por fora aquilo que está lá dentro de nós, né? Então, como eu reajo diante das circunstâncias é que vai determinar quem eu realmente sou, né? Então, nós precisamos nos atentar para a autossabotagem. Você, mais uma vez eu digo, não pode ser seu maior inimigo. Seu maior inimigo tem que ser Satanás, não pode ser você. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado em como você ouve e cuidado em como você vai reagir com aquilo que você viu e com aquilo que você ouviu, né? E em terceiro lugar, eu quero falar um pouquinho, e esse aqui eu acho que é o mais sério e é o que a gente mais se auto-sabota por falta de entendimento, por às vezes não buscar a Deus como a gente deveria, não buscar essa intimidade com Deus que a gente tem a oportunidade de ter, né? É entender o reino de Deus de forma natural. Essa é a pior sabotagem. Esse de fato nos tira do propósito de Deus, quando nós entendemos o reino de Deus de forma natural. E teve uma quarta-feira dessas para trás, que o pastor estava ministrando, e ele estava falando sobre João. Quem estava aqui, que ele pregou sobre João, tá, né, que João se encostava ali do ladinho de Jesus para adorar o Senhor mesmo, ou seja, demonstrando um ato de grande intimidade com o Senhor, né? Abri um parênteses aqui, se você não está vindo nas quartas-feiras, eu te convido e te desafio a vir, porque tem sido algo sobrenatural do Senhor que nós estamos recebendo aqui nas quartas-feiras, né? Então, enquanto o pastor pregava sobre isso, na verdade ele estava falando sobre intimidade com Deus, e que o único que recebeu de Deus, de Jesus, né, a orientação de que Judas seria o traidor, porque os discípulos ficaram ali, né? Pergunta para ele. E aí o João, como tinha muita intimidade, perguntou para Jesus por que Judas, quem que trairia Jesus, né? E ali ele leu o texto e no texto falando, né, que Judas seria o que trairia Jesus. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, mas por que Judas traiu Jesus? Por que ele, estando junto ali com os outros discípulos, eu sei que era necessário que isso acontecesse, alguém faria isso, mas isso não ia depender só do agir de Deus, porque ia depender também muito do coração de quem fez aquilo, né? E aí o Espírito Santo começou a me revelar coisas tão profundas aqui, né, enquanto ele ministrava, e Deus falou assim no meu coração: Judas traiu Jesus porque na verdade Judas pensou que estava ajudando Jesus. Judas, assim como os demais discípulos, eles não entenderam o reino que Jesus estava pregando como um reino espiritual. Eles entenderam aquele reino como um reino natural, e Jesus estava falando do reino dos céus, né? Então, mesmo os discípulos estando ali com Jesus, experimentando toda aquela glória, tudo aquilo que era manifesto ali, quando eles se reuniam, cura, libertação, tantos milagres, né? Na verdade, os discípulos, eles não estavam entendendo que Jesus estava falando de um reino espiritual. Jesus estava, né, falando desse plano de Deus de redenção, de restauração, que iria nos transformar. Então, eles entenderam de forma natural. Quer ver? Abre a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16.
no verso 21. Mateus 16, do 21 ao 23. Diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então os discípulos, quando Jesus disse tudo que ele teria que passar, Pedro já se manifestou. Ele era o primeiro sempre, Pedro ali já se manifestou e falou: jamais, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor, não, de forma alguma. E aí o que Jesus disse? Afasta de mim, Satanás. Olha, vocês estão entendendo as coisas de forma natural. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um reino espiritual. E Jesus falou sobre isso. Mas aí um pouquinho mais na frente, lá no capítulo 17 de Mateus, verso 22 e 23, mais uma vez vai dizer: quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Olha, eles queriam tanto o reino, Por que eles queriam um reino? Porque o reino que eles viviam ali era um reino extremamente autoritário. E os menos favorecidos sofriam amargamente, Os impostos eram absurdamente altos. Então eles viviam num cenário terrível. E aí eles viram em Jesus a possibilidade de Jesus talvez se tornar o imperador ou o governador, Então eles não estavam entendendo. Então quando Jesus falou, que é necessário que o Filho do Homem seja entregue, ele será traído e será entregue em mãos humanas, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não prestaram atenção nessa parte que Jesus ressuscitaria. Eles ficaram somente com a parte de que Jesus seria morto, seria traído, e ali eles se entristeceram. É claro que não seria bom vendo Jesus sendo morto, mas entendendo que fazia parte do propósito de Deus e que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e aí sim o reino de Deus seria implantado, seria motivo para eles se alegrarem. Concordam? Então, quando Jesus disse que morreria, o que aconteceu? Eles falaram: está acabando nossas esperanças, Porque Jesus está aqui fazendo e acontecendo, e ele falou que vai implantar um reino, mas se ele está falando que vai morrer, a gente vai continuar nessa mesma vida. Então a ação de Judas, quando ele traiu Jesus, Judas quis ajudar Jesus. Judas quis forçar Jesus a assumir o governo do reino natural, Possivelmente, isso eu estou conjecturando, Judas talvez pensou assim: eu vou entregar Jesus, aí ele vai ser pego pelos soldados. Nessa hora ele vai ter que assumir o reino, porque ele está falando que vai assumir o reino, Qual que é a prova disso, gente? De que Judas tentou ajudar Deus, entendendo de forma natural esse reino de Deus. A prova é que, se ele quisesse dinheiro, a Bíblia diz que ele comprou um terreno, não foi? Então ele poderia ter usufruído desse terreno. Eu traí Jesus, aconteceu, mas se o objetivo era o dinheiro, eu comprei o meu terreno e vou desfrutar disso. Mas não, Judas comprou o terreno, e ali o que Judas fez? Ele foi lá e se suicidou.
E lá em João 13, no verso 27, vai dizer assim, ó: quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Outra questão: quando nós não entendemos o reino de forma espiritual, quando nós queremos ajudar Deus, quando nós queremos dar um jeitinho para favorecer as coisas de Deus, nós corremos um grande risco de que Satanás entre nessa situação, entre na nossa vida, né, e destrua a nossa vida. Porque Jesus não estava falando de um reino natural. Jesus não estava falando de coisas terrenas. E nós hoje precisamos ter esse entendimento. Muitas vezes nós agimos, nós tomamos decisões na nossa vida como se nós mesmos fossemos donos da nossa vida, né? Das nossas vontades. Eu é que decido, eu é que faço. E não é assim, né? Nós estamos inseridos em um plano e Deus tem um propósito específico para cada um de nós que estamos aqui e para cada, né, ser que Ele criou. Deus tem um propósito específico. Mas nós entrarmos nesse propósito ou não vai depender das nossas ações, das nossas atitudes. Aí uma outra pessoa que não entendeu o reino do Espírito foi João Batista. Nós conhecemos o grande João Batista, aquele que anunciou a chegada do Messias. E João Batista realmente ele foi o precursor de Jesus, né? Ele veio antes de Jesus, veio anunciando: eis que é vindo o Filho do Homem, né? Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. E ele pregava: raça de víboras, se convertam, porque o reino dos céus é chegado. Mas depois, sabe o que aconteceu? João Batista foi preso. Por que ele foi preso? Primeiro, João Batista teria que ter encerrado o ministério dele quando Jesus foi batizado. Jesus foi batizado e ali se cumpriu exatamente o que a Escritura disse, não foi? Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e, né, uma voz ecoou ali: este é meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. O ministério de João Batista tinha que ter encerrado ali, porque ele veio antes, anunciando aquele que viria, mas com a chegada de Jesus, João Batista já cumpriu o propósito dele. Mas não, João Batista continuou de forma paralela a Jesus, ainda falando, ainda levando as pessoas ao arrependimento. Parece uma coisa boa, não parece? É ou não, gente, uma coisa legítima? Levar as pessoas ao arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando. Então João Batista ele não entendeu, né, o reino de forma espiritual. E o que foi preciso acontecer? A única forma de parar João Batista foi ele sendo preso. E aí João Batista foi preso. E aí sabe o que aconteceu? A água fervente, né, derramou ali no chá do João Batista. E aquilo que estava dentro veio para fora, né? E aí começou a gerar uma insatisfação em João Batista. Mas se ele está anunciando o reino, cadê esse reino? Eu estou aqui preso. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 1, né? Eu estou aqui preso. Por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não faz nada? Né? Cadê o reino dele? Ele não é o Todo-Poderoso? Por que ele não vem aqui e me tira dessa prisão? E Jesus só iniciou o ministério dele depois da prisão de João Batista. Porque Jesus não ia disputar com João Batista. Porque ninguém pode disputar com Jesus. Ninguém pode disputar com Deus. Daí lá em Mateus 11, no capítulo 9, Mateus 11, versículo 9 ao 11, vai dizer a sentença de Jesus sobre João Batista. João Batista veio, cumpriu o propósito dele, ele anunciou o reino de Deus, ele batizou centenas e centenas de pessoas, levou pessoas ao arrependimento, mas aí ele não entendeu o reino espiritual e ele praticamente fez uma afronta a Jesus. O que ele fez? Falou: mandou os discípulos dele, ou seja, mesmo na cadeia ele tinha discípulos. Então os discípulos dele foram até Jesus e perguntaram para Jesus, a mando dele, do jeitinho que ele mandou, os discípulos perguntaram: João Batista,
Ei, vai lá. Vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou se eu tenho que esperar outro. Gente, isso não foi uma afronta? Será se ele é mesmo o Messias ou eu tenho que esperar outro? Porque ele está se dizendo Messias, mas não está fazendo nada do que eu quero, da forma que eu vejo, da forma que eu penso que é certo. E aí, Jesus continuou ministrando, respondendo aos discípulos, né? Assim, manda falar para ele de tudo que vocês estão vendo aqui. Os cegos vê, os mudos falam, os coxos andam. Vai lá e fala para ele. Mas aí o texto continua e vai dizer assim: acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. Jesus estava falando a respeito de João Batista. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti. Ou seja, João Batista realmente viria antes de Jesus e veio e fez o que tinha que ser feito. E ele preparará o teu caminho à tua frente. E lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha a sentença que veio sobre João Batista, porque João Batista não entendeu o movimento espiritual, o reino espiritual, aquele que foi considerado como o maior no reino de Deus. Ninguém foi maior do que ele. O próprio Jesus disse que ele era muito mais do que um profeta. Mas qual foi a sentença sobre a vida dele? Até o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Queridos, nós estamos falando de um reino espiritual. João Batista, assim como Judas, eles quiseram forçar Jesus a fazer o que eles queriam. Eles não souberam entender, eles não tiveram sensibilidade para entender a hora de parar. Ou seja, de entregar de fato para Deus e confiar que a vontade de Deus é soberana, e aconteça o que aconteça, a vontade de Deus é soberana. E sabe o que eu trago para a nossa vida hoje? Quanto de Judas e de João Batista tem dentro de nós? Naquela quarta-feira, como que Deus falou comigo, e eu comecei a pensar naquela palavra, comecei a meditar, e Deus continua ministrando no decorrer da semana no meu coração, o quanto nós temos dentro de nós de Judas e de João Batista. O quanto nós queremos ajudar Deus, o quanto nós queremos mexer os pauzinhos, porque a gente quer que Deus faça da nossa maneira. E nós ficamos magoados com Deus sem perceber que nós estamos magoados com Deus. E aí a gente abre, não vou dizer uma brecha, mas a gente abre uma porta escancarada na nossa vida para Satanás entrar e roubar aquilo que Deus tem para nós, que é o propósito eterno dele. Que é você viver uma vida focada naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. Querido, o que é terreno Deus vai te dar mesmo, porque o que é para Deus um carro, uma casa? O que é isso para Deus? Se Ele te deu o filho dele. Então nós precisamos entender que nós estamos falando de um reino espiritual. E se nós não entendermos isso, nós vamos sabotar o propósito de Deus na nossa vida. E eu queria que você avaliasse agora quanto de João Batista ou de Judas tem dentro de você. Quantas vezes você já questionou: Senhor, mas por que comigo? Por que eu fui humilhada desse jeito? Senhor, eu não mereço isso. Quantos de nós já falamos isso para Deus? Senhor, mas por que o meu marido me traiu? Logo eu, fiz tudo certinho. Senhor, mas por que morreu, o pai, a mãe, um parente, uma pessoa que eu amava tanto, e minha vida virou de pernas para o ar? O Senhor não podia ter feito isso. E nós ficamos magoados com Deus. Nós ficamos chateados com Deus porque, na verdade, gente, essa é a maior e a pior idolatria. É a idolatria do eu. Porque, na verdade, nós cantamos, e dizemos, é tudo muito lindo, que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o dono da nossa vida.
Mas quando o chá ferve, quando entorna, quando dói, quando toca na ferida, a gente reclama com Deus e a gente vai questionar a Deus por que isso aconteceu com a gente. Por que todo mundo prospera e eu não? Por que todo mundo recebe uma promoção na empresa? Por que as pessoas são abençoadas e eu não? Isso demonstra que nós estamos magoados com Deus e que nós não entendemos o reino espiritual. Então, querido, a dificuldade, ela é a oportunidade de nós sermos transformados e aperfeiçoados no amor do Senhor. O pastor iniciou com um versículo, de Coríntios, dizendo que a sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A gente declara isso com todas as forças do nosso pulmão, não declara? Mas e na hora da fraqueza de verdade? A gente vai falar, Senhor, a sua graça me basta. Ou a gente vai xingar, reclamar, dar birra, bater o pé. É isso que nós fazemos. Porque, queridos, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. No nosso espírito, está resolvido. Está resolvido no nosso espírito. O Senhor já fez a obra completa. Nós já nascemos de novo, nós já fomos regenerados no nosso espírito, nós já recebemos a salvação que é totalmente de graça. Mas na nossa alma nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser aperfeiçoados. É porque é o quanto eu permito Deus trabalhar em mim é que vai determinar qual a minha posição no reino. Não é o tanto de coisa que eu faço, mas é se eu faço aquilo que é a vontade de Deus. Porque fazer para Deus e fazer a vontade de Deus tem uma diferença muito grande. Eu posso fazer um monte de coisa para Deus, falar que é para Deus, mas e fazer aquilo que de fato é verdade, que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que vai nos custar algo, Quem participa dos cursos conosco sabe que eu gosto muito de dizer isso. A salvação é de graça, não te custou nada. Você só levantou a mão e falou, eu creio. Mas o reino, ele vai te custar tudo. E não é o quanto você faz, é o que você faz, se é o propósito de Deus. E hoje nós temos um grande aliado, porque os discípulos, eles experimentaram ali aquele momento com Jesus, mas eles só receberam o Espírito Santo depois que Jesus foi assunto aos céus. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele, é o nosso guia, é o nosso alerta que fala, vai para a direita, vai para a esquerda. E Ele fala o tempo todo. A gente é que não ouve. Ou então a gente adia, a gente vai, como eu disse, vai dando barrigada até no Espírito Santo. Ele te manda fazer uma coisa, você, amanhã eu faço. Querida, amanhã você nem lembra mais daquilo. Quando o Espírito Santo te orientar a fazer, te mandar você conversar com alguém, você se consertar com alguém, você abençoar alguém, faça imediatamente. Não procrastine, não sabote os planos que Deus tem para a sua vida. O Ministério de Louvor pode subir. No carnaval, a gente foi lá em Formiga, na conferência, o Gabriel Guedes ia cantar lá. E aí foi tudo de última hora, que o pastor não tinha me avisado que a gente ia. E aí na quinta-feira, e a gente ia sair na sexta, ele falou assim, eu reservei a vaga lá no hotel para a gente ir para a conferência. E aí a pessoa não tinha arrumado nada, E eu tenho um pouquinho de preguiça de arrumar mala. Eu não gosto muito dessas coisas, de arrumar mala, sair. Eu tenho um pouquinho de resistência, preciso ser aperfeiçoada. Estou orando ao Senhor. E aí a gente foi, e foi uma luta para sair. E eu cheguei do serviço, já aquela correria e acabando de arrumar as coisas, as meninas ainda não estavam prontas. E eu falei assim, minha vontade é de não ir. Vontade de não ir. Nossa, Deus, que dificuldade, E aí a gente foi, saiu de casa, chegamos lá, o Gabriel Guedes cantou, foi uma bênção, muita presença de Deus. Pensa no menino ungido, numa família ungida, Muita presença de Deus, e ele cantou, ministrou, glória a Deus, foi aquele mover. Mas aí, nem estava programado não, a participação seria só mesmo
uma noite de louvor e adoração, mas mudaram os planos lá, não sei porquê. E a mãe dele tem um testemunho, e a mãe dele foi dar o testemunho. Eu até te aconselho a ouvir, né? Ele está na internet, ela chama Tânia Almeida, testemunho, procura lá, você vai ser muito edificado, porque eu chorei horrores até secar lá, depois ouvi em casa de novo, e como Deus ministrou no meu coração. E o que ela ministrou ali, no testemunho dela, é que eles tinham um programa de rádio, né? E eles constantemente, aquela vida, faziam o programa e tal, e num belo dia o marido dela deu lá uma dor de cabeça que nada sarava. Foi para o médico, tomou injeção na veia e nada. Aí o médico falou, não, vamos fazer uma ressonância. E foram fazer a ressonância, vou dar só um spoiler para você entender, né, que está encaixando com a mensagem. E fizeram a ressonância e falou, não, seu marido tem que operar urgentemente, ele está com um tumor na cabeça. E aí foram para o hospital, foram operar, né, e o médico já falou assim, ou ele vai ficar cego, ou ele vai ficar mudo, ou ele não vai andar. Uma sequela vai ter, não sei qual, mas ele pode sair vivo, mas porém, uma dessas coisas com certeza vai acontecer. E de fato aconteceu, né? Ele fez a cirurgia, ele ficou cego, fez a cirurgia e ficou cego. E aí ela e o marido dela, depois da cirurgia, ali gemendo de dor, aquela dor. E ela ligou para o médico e falou, doutor, meu marido está sentindo muita dor. Já tomou morfina, já tomou tudo que podia dar. E os médicos falaram que só se o senhor liberar. Aí o médico falou assim, escuta aqui, seu marido está com frescura. E aí ela falou que o sangue, assim, em meio segundo subiu dos pés à cabeça, né? E ela já pronta para brigar com o médico. E aí Deus falou com ela, não fala nada, não responde ele, porque o que eu tenho para trabalhar é na sua vida, não é na dele. Ele não vai ver nada, ele não vai sentir nada. O que eu tenho para trabalhar é na sua vida. E aí ele ficou internado vários dias, e eles não sabiam mais o que fazer, aquela situação complicada, e várias situações assim, que ela se sentia desaforada, sabe? E Deus falando, mantenha firme, porque eu estou tratando com você, não é com seu marido. E aí, eles começaram, né? A arma que Deus deu para eles vencerem aquela situação foi o louvor. E ela contou que eles começaram a chegar assim, no ouvido dele, ela e os 2 filhos, no ouvido dele bem baixinho, e começaram a sussurrar louvores, sussurrando bem baixinho, tipo, Deus não rejeita a oração, né? E aí, várias canções, isso aí, Eliado, canta aí para nós. E aí, né, eles ministrando ali, mas assim, bem baixinho, porque ele estava no CTI, e não podia ter barulho, não podia incomodar os vizinhos, né? E aí, e elas, né, até com medo de algum enfermeiro chamar a atenção e tudo. E aí, sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ser curadas. As pessoas começaram a ser curadas enquanto eles ministravam aqueles louvores. E pessoas que estavam com diagnóstico de morte, pessoas com depressão, um pai lá que estava vários meses com a filha no CTI com depressão, que não conseguia nem abrir os olhos. E essa menina do nada, ela se despertou e ela falou, pai, o que é isso? De onde que está vindo essa música? De onde que está vindo esse louvor? E aí, dali a poucos dias, o pai chegou para visitar a menina, porque a mãe nem conseguia mais ir no hospital, de tão triste que era a situação da filha. E aí o pai chegou, aquela filha estava sentada na mesa, e o médico falou assim, você vai ter alta, né? Contou para o pai, ela vai ter alta. E o pai ainda disse, nossa, ela vai para o quarto. Não, ela não vai para o quarto, ela vai para casa, ela está curada. E ali foram testemunhos e testemunhos de cura, de tudo que Deus foi ministrando. E aí a pastora começou, né, a querer ajudar Deus. Ela começou a querer, Senhor, mas por que o meu marido não é curado? O Senhor está curando tanta gente, Senhor. Tem gente lá do
outro lado lá que está sendo curado, e Deus fazendo um milagre, porque era impossível aquele som atravessar de forma natural. E as pessoas sendo curadas, e aí ela questionou: Senhor, mas por que o Senhor cura tanta gente e não cura meu marido? E aí Deus falou para ela de forma bem dura: você é tão egoísta. Ela falou: Senhor, eu egoísta? E além de egoísta, você tem mágoa de mim. Ela quase caiu das pernas, né? Porque como eu, pastora, mulher de Deus, magoada com Deus? Sim, você está magoada comigo porque eu curo os outros e não curo seu marido. É por isso que eu trouxe você para cá, porque é muito fácil, não é? Eu posso curar seu marido e você vai dar tchau para todo mundo e vai embora, e aí os outros que se danem. Mas Deus tinha um propósito, né, na vida de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele hospital. Inclusive o médico, que era filho de um pastor, era desviado, era frustrado com a igreja. E Deus fez uma obra, gente, na vida de uma infinidade de pessoas. Mas Ele tratou a vida daquela mulher. Quando ela entendeu que ela estava magoada com Deus e que ela estava pensando só no próprio umbigo, só em favorecer ela não recebeu de Deus. Mas quando ela entregou de fato para Deus, né, e no dia que Deus falou isso para ela, e aí o marido dela recebeu um último diagnóstico, que seria a 5ª cirurgia. E o médico, tanto tempo que eu estava lá, o médico já tinha se apegado a eles, e o médico falou assim: ó, ele vai passar por essa cirurgia, fiquem aqui com ele e aproveitem o máximo que vocês puderem. Aí ela falou que o médico falou assim de forma séria, ele sempre brincava, e o médico saiu, e ela não conformou, falou: não, ele não me contou tudo não, ele não me contou tudo. Foi atrás do médico e falou assim: doutor, escuta aqui, o senhor não me contou tudo. Ela falou que o médico estava em lágrimas, porque ele tinha se apegado àquele paciente, e ele sabia que ele não resistiria àquela cirurgia. E o médico falou assim: por que você veio atrás de mim? Volta para trás, vai ficar com seu marido, vai cantar lá para ele e vai louvar lá. Amanhã eu vou operar ele. E aí passou, e ele estava mudo já, né? Perdeu os sentidos, não conhecia ninguém. Aí passou aquela noite, eles ficaram o quanto eles puderam, cantaram. Chegou o momento da cirurgia. Aí, na hora que o médico foi fazer a cirurgia, o pastor, né, que foi operado, começou a recitar versículo bíblico. Começou a falar versículo bíblico, e ele nem estava mais consciente. E ele começou a declarar a palavra de Deus. E aí o médico falou assim: eu vou aproveitar esse momento de lucidez dele, porque quando eu abrir a cabeça dele, acabou. Ele não vai mais voltar. Então eu quero dar para a família mais essa oportunidade. Então passou mais aquela noite. Quando foi no dia seguinte, né, o médico veio para fazer a cirurgia. E aí eles foram para a sala de espera, normal, né, como acontece. Aí de repente chama lá no microfone a família deles para ir lá. Aí eles pensam: meu Deus, o que será que aconteceu, né? E quando Deus chamou a atenção dela, Deus falou assim: você acha que eu não posso evitar essa última cirurgia do seu marido? Mas Deus não impediu dele chegar até no último minuto. E quando chegou ali naquele momento, a cabeça dele começou a vazar. A cabeça do homem começou a vazar. E foi vazando. E eles faziam compressa e tiravam, fazia e tirava. E aí o hospital ligou para o médico desesperado: doutor, a cabeça, o filho, né, ligou desesperado: a cabeça do meu pai está vazando, doutor. O médico: está doido, menino, impossível isso acontecer. Aí ligou de novo: não, doutor, está acontecendo. Não, o hospital já me comunicou, eu não vou aí. O médico entendeu o propósito de Deus: eu não vou aí. E aí eles começaram, falou assim: deixa que a sua mãe cuide dele e continue louvando. E sabe o que aconteceu? Esse homem estava lá no congresso em Floripa. E eles começaram a orar pelas pessoas, e pessoas começaram a ser curadas ali de forma sobrenatural na nossa frente. Porque uma mulher entendeu o reino espiritual na vida dela, e que diz muito respeito ao outro, não diz respeito a nós. E nós estamos tão preocupados com a gente mesmo, querendo ajudar Deus, querendo forçar Deus a fazer aquilo que a gente quer. E
não entendeu o propósito de Deus para a nossa vida. Deus te chamou aqui nessa noite, querido, para dizer para você: descansa. Não sabote os planos que Deus tem para você. Não atrapalhe a obra que Deus já começou na sua vida. Se está ruim, adore, louve ao Senhor se estiver ruim, porque Deus vai entrar com provisão na sua vida e vai mudar essa situação. A dificuldade que você enfrenta nada mais é do que a oportunidade que você está tendo de Deus transformar a sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. E eu queria, se você talvez está magoado com Deus, quem sabe você chegou aqui ressentido com Deus, porque Deus não fez aquilo que você queria do jeito que você queria. Talvez você está contrariado porque sua casa está destruída, sua vida está destruída, você não está no trabalho que você gostaria, e você nem percebeu que está magoado com Deus. Avalie aí o seu coração agora. Aproveite esse ambiente de cura e avalie o seu coração, porque o mundo machuca, as nossas escolhas machucam, as pessoas te machucam, mas Deus te cura. E Deus quer te curar nessa noite, amém?